Estamos na última terça-feira do nosso mês de maio e estamos contemplando ao longo deste mês, cada terça-feira, os sinais e os símbolos marianos que nós encontramos em nossa tradição cristã. E hoje eu quis extrapolar um pouco a própria tradição católica para dizer que Maria não é só venerada na Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa. Ela também tem o seu lugar no islamismo e no luteranismo. No islamismo, a religião de Maomé, os maometanos. Então, no islamismo, ela é chamada a mãe do profeta Jesus. Os muçulmanos a veneram como uma mulher santa e especial, maior do que as filhas de Maomé, eles dizem. Ela é superior em santidade às filhas de Maomé. A chamam de Miriam, né? Miriam, que quer dizer a devota, a serva, como Maria mesma disse ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Né? Teólogos muçulmanos defendem a dignidade e a santidade de Maria. Estudiosos da fé de Maomé, muçulmanos, islâmicos, defendem a santidade de Maria e dizem que ela, de fato, foi sem pecado, sem mancha de culpa, e que o próprio Deus a fez assim. Colocam acima das filhas de Maomé e peregrinam, tem uma peregrinação de muçulmanos a um santuário nosso católico no Líbano, chamado Santuário de Harissa, fica no Líbano, ao redor tem muitos muçulmanos. Eles sobem em peregrinação a este santuário católico para venerar a Virgem Maria, nesse santuário de Harissa. De modo que eu estive uma vez em Éfeso, a cidade onde São Paulo endereçou a carta aos Efésios, o lugar onde, segundo a tradição, São João, o evangelista, viveu os seus últimos anos de vida, onde escreveu o Apocalipse, e quem sabe Maria estava na companhia dele, pelo menos por um tempo, ali em Éfeso. Então tem a chamada Casa de Maria. E eu estava ali rezando, quando de repente vi muçulmanos, a gente distingue pela roupa que eles usam, todas as mulheres, com aquele véu típico dos islâmicos, rezando também ali naquele local, diante das imagens de Maria, nos espaços que são colocados como lugares marianos. É impressionante. Aquilo, quando a gente vê e sente isso, diz: realmente, nessa mulher, Deus fez maravilhas. Nessa sua humilde serva, Deus colocou grandes coisas. E não nos admiremos que Lutero, o fundador do protestantismo, agora não vamos confundir luteranismo com as igrejas evangélicas que nós temos ao nosso redor. A maioria das igrejas evangélicas que nós temos ao nosso redor são igrejas neopentecostais, que não têm mais ligação nem com Lutero, nem com Calvino, nem com Zwinglio, os grandes fundadores do protestantismo no século XVI. São independentes, são movimentos, a maioria nascidos na América do Norte, ou aqui, até mesmo aqui no Brasil, e que seguem outra direção. Lutero escreveu um comentário ao Cântico de Maria. Você algum dia imaginou isso? Lutero escrevendo um comentário ao Cântico de Maria, Magnificat anima mea Dominum, as palavras em latim. A minha alma glorifica o Senhor. A palavra Magnificat é uma palavra latina, o verbo magnificare, quer dizer, engrandecer, glorificar. Ficou conhecido com esse nome Magnificat. Um príncipe alemão pediu a ele que queria uma meditação bíblica para ele se orientar na gestão do seu principado. E o que Lutero faz? Escreve um comentário ao Cântico de Maria. É impressionante, não é? Mas é a verdade. Este livro está à disposição em
livrarias, tanto católicas quanto protestantes. A livraria Sinodal, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é evangélica, publicou esse livro. A editora Vozes, a editora Santuário, católicas, também editaram o Magnificat de Lutero. É um comentário ao Magnificat, esse Cântico de Maria. Lutero nunca teve uma palavra de insulto ou menos ainda de menosprezo sobre Maria. Nunca disse nada ofensivo à Virgem Maria. Nunca. Nenhum escrito dele, sermões, livros, comentários da Bíblia, sempre para ele Maria foi aquilo que nós, como cristãos católicos, olhamos. A mãe de Jesus, a serva do Senhor. Então, é impressionante. Se Deus a chama cheia de graça, quem sou eu para dizer que ela era uma pecadora comum, como às vezes nós escutamos? Se Deus diz que ela é bendita entre as mulheres, entre todas as mulheres, quem sou eu para dizer que ela é uma mulher qualquer? Se Deus diz que ela será a mãe do seu filho, quem sou eu para dizer que ela não é? Se ela profetizou inspirada pelo Espírito Santo, como está na Bíblia, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Quem sou eu para dizer que ela não é bem-aventurada? Que ela não é bendita? Que ela não é amada por Deus e que ela não deve ser glorificada? Se a própria Bíblia diz, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, eu digo que para dizer estas bobagens, que era uma pecadora comum, que era uma mulher qualquer, que era uma mulher entre as outras, então nós temos que rasgar a Bíblia. Rasgar a Bíblia. Porque com a Bíblia na mão é impossível dizer isso. Agora, prepare os ouvidos. Escute o que Lutero disse sobre Maria, nesse comentário ao Magnificat. O que são as servas, os servos, os senhores, as mulheres, os príncipes, os reis, os monarcas da terra, em comparação com a Virgem Maria, que além de ter nascido de uma estirpe real, é também a mãe de Deus, a mulher mais importante da terra? No meio de toda a cristandade, ela é a joia mais preciosa depois de Cristo, a qual nunca pode ser suficientemente exaltada. A imperatriz, a rainha mais digna, elevada acima de toda nobreza, sabedoria e santidade. Nem todo católico diz isso, né? E saiu da boca de Lutero, o fundador do protestantismo. Ouça mais. Esta única palavra, Mãe de Deus, contém toda a sua honra. Ninguém pode dizer algo de maior dela ou exaltá-la dirigindo-se a ela, mesmo que tivesse tantas línguas quantas folhas crescem nas folhagens, quantas graminhas há na terra, quantas estrelas há no céu. Para entender o significado do que é ser mãe de Deus, é preciso avaliar e pesar esta palavra no coração. Um outro reformador protestante, chamado Zwinglio, diz assim: apoiando-me na piedosa igreja de Zurique, e em todos os meus escritos eu declarei Maria como sempre virgem e santa. Mais uma palavra de Lutero, extraído da Apologia da Confissão de Augsburgo, que foi o momento crítico da separação com a igreja. Maria é digna de ser honrada e exaltada no mais alto grau. Olha, quem está falando é Lutero. Maria é digna de ser honrada e exaltada no mais alto grau. Extraída da Apologia da Confissão de Augsburgo. Então vem aí, irmãos, o dia 31 de maio. Daqui a 4 dias é o final de maio. O dia em que a igreja faz um gesto bonito, filial, amoroso, de coroar as imagens da Virgem Maria como rainha do céu e da terra. Isso nos lembra aquela palavra do livro do Apocalipse, no capítulo 12, quando se diz: um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida do sol,
tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Nós sabemos que o número 12 na Bíblia é o número de um povo organizado, de um povo completo. 12 eram as tribos de Israel, 12 são os apóstolos. Quer dizer, o antigo Israel e o novo Israel são compostos de 12 cabeças, 12 colunas. Então ela está cercada pelo seu povo, pela igreja, o novo Israel de Deus. Esse é o simbolismo do número 12. Então nós exaltamos aquela que, sendo grande, a maior de todas as criaturas, só abaixo de Jesus, se fez pequena. Eis aqui a serva do Senhor. E quando ela diz isso, é porque ela compreendeu o ensinamento do seu filho. Jesus disse: no meu reino é grande aquele que serve. E quem quiser ser o maior, torne-se servo, servidor. Por isso ela se fez serva. Serva do Senhor, serva da humanidade. Vai até Isabel para servi-la, para ajudá-la no momento que a sua parenta precisava. Por isso nós a glorificamos como rainha, porque se fez serva e nos ensina a sermos servos do Senhor. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.